Use fones de ouvido para uma experiência extraordinária em binaural, som 8D. Dando-lhe um beijo na testa, sussurrou em seu ouvido. Você é uma fraude que zomba da fé. Saiu pela porta com altivez sem olhar para trás, carregando provavelmente a decisão mais assertiva de toda a sua vida. Antes de ter dado os últimos passos naquele recinto, ela ouviu a contestação final do ex-amante. Eu te amo à minha maneira. Veio à memória de Maria Clara a conhecida história sobre Buda. Conta que um Brahma teria tentado enganar Siddhartha ao perguntar-lhe: você é homem ou Deus? E o Buda respondeu: nenhum dos dois. Sou alguém que despertou enquanto vocês dormiam. Este era o momento em que Clara despertava para reiniciar sua vida. Seu hábito era entrar no carro e ligar o rádio. Fez isso. E acomodou o corpo no banco. Aos prantos, foi se entregando à reflexão enquanto guiava pela estrada parcialmente congestionada. Tentava entender como se deixou envolver por aquele homem egoísta. De repente, tudo ficou claro em sua mente. Quando o conheceu, estava carente de atenção e ele se aproveitou disso. Envolvida pela fragilidade, pensava estar recebendo amparo e assistência. Ao contrário, era ela o objeto provedor. Foi extorquida no amor, sem ter se dado conta disso. Se Maria Clara fosse escrever o resumo dessa história com Vinícius, sairia um resumo mais ou menos assim. Nasci, cresci, e em dado momento em minha jornada, ao perder meu amor, senti frio. Fui aquecida por abraços que queriam a minha alma. Senti frio. Não era do inverno. Vinha a ser do frio congelante da solidão. Havia me enganado com um falso apoio e voltei a ser só. Foi como se a morte coexistisse com a vida. Em seus 3 relacionamentos, Maria Clara esteve entregue a eles plenamente. Infelizmente, em nenhum deles, os envolvidos estiveram plenos. Seguiu pensando que seus amores talvez pudessem ser explicados pela história nonsense, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Ela também entrou pela toca do coelho, tornando-se pequena para fugir dos problemas e encontrar um mundo novo. Encontrou exclusivamente o romantismo que só as mentiras são capazes de produzir. Lendas à parte, por trás das cortinas do espetáculo, há sempre uma outra história para contar. Vinícius, com sua impostura, ensinou o amor, envolveu-a em um nevoeiro de trapaças. Este foi o seu legado. Maria Clara, cuja paciência rivalizava com a inaptidão para encontrar a pessoa certa, havia errado de novo. C'est la vie. Esta é a vida. Temos que aceitar a vida como ela é. Ou seja, não se prende um espírito em uma gaiola para protegê-lo dos riscos de fora. Não há outra maneira de se viver se não for vivendo. E o antídoto contra a decepção é encarar a realidade sem subterfúgios. Capítulo 28. Segundo o AVC. Temam menos a morte e mais a vida insuficiente. Bertolt Brecht. Daquele rompimento com Vinícius, Maria Clara seguiu direto para a residência de seu irmão Eduardo. Ele, inconsolável, sofria a perda recente da esposa. Chorando pela dor do irmão e também por sua própria, Clara se juntou à reunião da família. Após as orações, seguiram para a cozinha. Maria Clara não conseguiu jantar. O sono veio forte e ela resolveu voltar para o lar. Cecília percebeu algo estranho na irmã e perguntou o que ela tinha. Entre um gracejo intencional e uma realidade desconhecida, Clara mencionou que sentia o sono da morte. Descendo as escadas, perdeu todo o controle motor. Já no último degrau, caiu. A morte voltava a lhe rondar. Da mesma maneira que no primeiro acidente vascular cerebral, no segundo passou mais 7 dias na UTI. Salvou-se outra vez. A vida concedia-lhe uma nova oportunidade de seguir sem sequelas. Quantos ventos e ventanias! E quantas bênçãos também! Ter permanecido com as faculdades mentais e o corpo íntegro após 2 AVCs é uma parte das bênçãos. Ter tido os pais, irmãs e irmãos que teve é outra.
Existem pessoas que sofrem sem o apoio da família. Ela foi amplamente amparada. O pai esteve à frente da paternidade convencional. Foi seu amigo, seu grande protetor e confidente. Uma bateria de exames em muitas idas e vindas revelou o motivo dos 2 AVCs. Apneia grave, ou não respirar corretamente durante o sono, estava sonegando ao cérebro de Clara o volume de oxigênio necessário ao seu bom funcionamento. Capítulo 29. O Grande Tribunal. Assim como julgardes, sereis julgados. Mateus capítulo 7, versículo 2. Ninguém jamais se importa com os próprios erros. Todos nós erramos como devemos errar. Somos humanos. Cometer erros faz parte de nossa natureza e aprendizado. O engano, o grande erro, é acreditar que podemos viver distante das dores alheias. Isso é a tal falta de empatia. Somos carne. E como toda matéria orgânica, a corrupção é nossa fragilidade. Justos nem sempre se põem ao lado da justiça, porque indulgência e justiça não são sinônimos. Suborno não pode ser relacionado apenas ao pagamento em numerário por um ato ilícito. Corrompemo-nos também por amor, por solidão e uma infinidade de motivações. Corromper e ser corrompido é uma ação que ocorre silenciosamente dentro das pessoas, nem sempre chega a ser exteriorizada ou percebida. Maria Clara descobriu às duras penas que o endereço mais difícil pode ser o próprio coração. O que dizer do âmago ou espírito alheio? Não se pode fazer apostas a partir da crença do que está no íntimo de outra pessoa. Quem tem feridas na alma, para curar tem que lambê-las todo santo dia, de dia e de noite, como fazem os cães. Quem dera o mundo pudesse ajudar, ou sequer tentasse. Quem carrega suas úlceras, que cuide sozinho delas. Maria Clara se permitia pensar nisso, imaginando como viria a ser julgada ao expor toda a sua vida. Certamente, durante esta narração, você julgou ou está julgando Maria Clara. Deve estar propenso ou propensa a condená-la. Você faz isso levando em conta a observação ocorrida através de sua própria experiência e vivência. Nada de errado quanto a isso. É desta maneira que todos fazem. Maria Clara gostaria, no entanto, de fazer um pedido antes do fim das suas conclusões e antes que uma possível sentença seja pronunciada. Ela pede um pequeno exercício de reflexão, respondendo às seguintes perguntas. Projeto: Eu Conheço Sua Alma. Prefeitura Municipal de Betim. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.